Oi, gente. Olá, bom dia. Bom dia, dia. Samara. Tudo bem? Bom dia. Tudo. E você? Tudo bem também. Vamos aguardar o pessoal entrar. Oi, Angelina, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Professora, Oi. hoje é só 800? Hoje é só 800. Aham. Ah, tá. Eu estava fazendo junto, né? As duas turmas juntas. Mas aí o Lucas pediu para a gente separar, Ah, tá. né? Aí eu vou fazer separado hoje, tá? Aí vocês já podem ir pegando aí o livro de vocês. Aguardar o pessoal. Já tá na minha mesa. Tá. A gente acabou de ter aula de redação. Ah, tá. Beleza. Bom dia. Quem é esse DG aí? iPhone quem também? Eu acho que é Dalmiro. na Rita ou na Júlia. Ah, iPhone Dalmiro. é Dalmiro? É porque aparece assim quando a pessoa tem iPhone. Ah, tá. Gabi Quintanilha, Marli. Oi, Dalmiro, bom dia. E esse DG, Q, Z, R, E, quem, gente? Eu acho que é Ana Rita. Ou a Ana Júlia. Ah, Ana Rita. É Ana Rita. Ana Rita. Oi, Ana Rita. Olá. Heitor, tá entrando. Gente, ativa a câmera de vocês aí pra gente se ver. Eu tô feia. Eu também. Eu também. Eu vou ativar, só vou arrumar as coisas. Eu vou ativar ele, depois eu vou tirar. Ativa um pouquinho aí pra gente se ver. Bom, olha. Oi, Marie. Não tem como você ficar feia, Marie. Você é muito linda. Gente. Professora não. Olha só, já podem ir pegando aí o livro de vocês, tá? É a unidade 3, na página 21. Abre aí na página 21. A gente vai trabalhar hoje mais um pouquinho, a gente vai falar mais um pouquinho sobre adjunto adverbial, tá? Oi, Angelina, que bom te ver. Bom dia. Bom dia. Oi, Samara, que bom te ver. Bom ver vocês, gente. Bom, Maria Eduarda está entrando. Todo mundo já abriu aí na página 21? Sim. Brenda está entrando. Vocês preferem que eu coloque a página aqui para vocês verem ou não precisa? Sim, prefiro. É melhor? Tá. É. Beleza, então farei isso. A gente já fez a página 21. A gente já fez, mas... Aham. A gente já fez. A gente vai corrigir agora, tá? Vou corrigir com A vocês. gente já corrigiu. Não. A gente fez juntos. A gente já corrigiu. A 21? Sim, a gente fez até a página 24. Sim, a gente fez até a 24. Fizemos? Não lembra? A gente fez na última Peraí, aula. deixa eu anotar. Deixa eu olhar aqui meu material. Peraí. Agora é só pra fazer a 25. Peraí, gente. Deixa só eu abrir aqui. Peraí que meu tá abrindo aqui, tá? Não, olha só. A gente ficou... Eu passei para vocês a 24, para vocês fazerem para casa, certo? Mas a gente não leu... A gente não leu juntos aí a página 22 e 23, não. A gente fez a 21,
Mas a página 22 e 23 a gente não leu junto. A gente vai fazer a leitura. Leu sim. Não, eu expliquei. Tanto que o Felipe perguntou, aí você disse que Isso. estava na 23 nos exemplos, lembra? Isso, então. Eu disse que estava na 23, mas a gente não leu junto, não. Tá bom. Eu fiquei desenhando na folha. É? Eu não conseguiu entrar. Conseguimos. Então foi com a outra turma. Nós conseguimos falar sobre esses verbos de direção aqui, na página 23. Sim, você leu, eu lembro. 22? Não, na 22 Sim. eu tenho certeza, eu anotei aqui. Eu tenho certeza que não. Ah, só fazer de novo, então. Não, eu também acho que não, que eu marquei essas Não. 2 páginas que eu acho que era pra ler. Eu pedi para vocês Eu lerem marquei em aqui, então. casa. Isso aí. Eu Tá anotei, desenhado. Marcando. tá? Olha só. Eu acho que a partir de verbo de direção você não leu. Isso, eu falei É. um pouquinho sobre predicativo e adjunto adnominal, né? E pedi para vocês fazerem a leitura da 22 e 23 e responderem a 24 em casa. Em casa não, né? Para a próxima aula, né? Então vamos começar aí na página 22 mesmo. Peraí, gente. Vai ser 22 por diante. Na página 22. Aí nessa parte de verbos de direção, tá? Bom, a gente estava falando nas aulas anteriores. Gente, eu estou na unidade 3, página 22, tá? A gente estava falando sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial, certo? E aí, eu falei para vocês que o adjunto adverbial, ele é aquele termo que faz a função de indicar uma circunstância para o verbo dentro da oração. Ele faz a função que o advérbio fazia lá nas classes de palavras, tá? Aí a gente viu falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, e hoje a gente vai continuar falando aí, acompanhando aí no livro, tá? Ele vai falar um pouquinho, eu vou reler aqui esse último parágrafo, onde ele fala assim, ó, o conceito de adjunto adverbial aí nesse quadrinho verde. O termo da oração que tem a função de indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal se chama adjunto adverbial. Desempenham essa função sintática os advérbios, as locuções adverbiais ou as orações com valor de advérbio, tá? Aí aparece aí, os adjuntos adverbiais acrescentam informações à ação verbal e, consequentemente, ao significado da oração. Diferentemente dos objetos, diretos e indiretos, os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para a compreensão do sentido dos verbos. Ainda assim, podem ser fundamentais para a construção de sentidos, a depender da intenção comunicativa do interlocutor. Aí ele vai falar sobre verbos de direção. Ele fala assim, ó, como você viu, os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para identificar o sentido completo da ação verbal. Queria que vocês sublinhassem essa primeira frase aí, tá? Passa o marca-texto nessa aí. Os adjuntos adverbiais... Eu já tinha sublinhado as coisas importantes aí. Os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para identificar o sentido completo da ação verbal. No entanto... Sublinhar onde, professora? Aí no Primeira parágrafo, primeira frase, verbos de direção. Aí a primeira frase, os adjuntos adverbiais não são obrigatórios para identificar o sentido completo da ação verbal, tá? Aí ele fala, no entanto, ocorre uma exceção com verbos que indicam direção, como ir, vir, chegar, entrar e sair. Aí tem, minha família foi, Maria entrou. Nesses dois exemplos, não é possível compreender o significado do verbo e da oração se não houver um adjunto adverbial indicando o lugar para onde minha família foi e o lugar em que Maria entrou. Assim, é necessário que um adjunto adverbial acompanhe o verbo. Aí tem o exemplo. Minha família foi à praia. Maria entrou na classe. Ok? Aí ele fala,
O adjunto adverbial pode ter posição variável na oração. Observe. Aí tem 2 exemplos aí. Você é uma pessoa nervosa no trânsito? Aí no exemplo de baixo. No trânsito, você é uma pessoa nervosa? Aí ele fala, uma dica valiosa é sair de casa com antecedência e dirigir sem pressa. Uma dica valiosa é sair com antecedência de casa e, sem pressa, dirigir. Então, ele usou aí esses 2 exemplos para mostrar que o adjunto adverbial ele não tem uma posição fixa, tá? Ele pode aparecer aí de variadas formas dentro da oração, tá? Ele não tem uma posição comum, uma posição fixa, ok? Ok. Bom, vamos para a página 23. Vamos lá. Aí na 23, ele fala assim, ó. Assim, dependendo do contexto, eles podem ser determinantes para o sentido do texto e, inclusive, revelar as intenções do autor ao empregá-los. Aí ele fala, releia as 2 construções anteriores e observe se houve alguma mudança de sentido conforme as diferentes posições de cada adjunto adverbial. Lá nas frases que a gente leu, nos exemplos que a gente leu na página anterior, na 22, quando ele fala assim, você é uma pessoa nervosa no trânsito? E quando ele fala, no trânsito, você é uma pessoa nervosa? Tem diferença, tem mudança de sentido nessas 2 frases? O que vocês acham? Não. Não, né? Não tem mudança. Não. Não tem mudança. De sentido, não, né? O sentido continua o mesmo. E quando ele fala assim, uma dica valiosa é sair de casa com antecedência e dirigir sem pressa. Aí depois ele fala, uma dica valiosa é sair com antecedência de casa e sem pressa dirigir. Tem mudança de sentido nessas 2 frases? Não. Também não, né? Só muda a ordem. Beleza? É isso que ele pede para a gente observar, tá? Aí ele vai falar um pouquinho sobre as circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial. Aí ele fala, são muitas as circunstâncias expressas pelos adjuntos adverbiais. Para identificá-los, é preciso observar o contexto em que esses adjuntos adverbiais são empregados. Aí ele coloca aí alguns exemplos de um adjunto adverbial aplicado dentro da oração, aplicado na frase, tá? Eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente ler. Bernardo, você pode ler para a gente? Começar aí a leitura para a gente, por favor? Posso. Obrigada. Então, vai lá. Adjunto adverbial de afirmação. Com certeza faremos um bom trabalho. Uhum. Assunto. Eles conversam sobre futebol. Causa. A maioria das pessoas negras sofre com preconceito racial. Companhia. Vou à festa com meu namorado. Beleza. Aí Dúvida. Talvez você... Peraí, Bê, rapidinho, olha só. Aí vocês vão percebendo que os adjuntos adverbiais, eles estão aí aparecendo em negrito, tá? Eles estão marcados aí. Então, adjunto adverbial de dúvida, vou pedir para o Dalmiro ler pra gente. Por favor. Dalmiro. Dúvida. Talvez você tenha razão. Finalidade Continua? ou fim? Aham, por favor. Sair a passeio. Instrumento. O candidato preencheu documentos a lápis. Intensidade. Esse cachorro latiu muito. Lugar. O aluno esqueceu o livro em casa. Beleza, Eita. obrigada. Agora, adjunto adverbial de matéria. Marie. Fizeram um leite de chocolate com cacau brasileiro. Tem que ler mais o meio também? Aham. Viajei de trem para o litoral. Modo, as crianças brincaram alegremente. Na negação, eu não gosto de giló. Camila, você lê pra gente aí o finalzinho, por favor? Qual? Adjunto adverbial de oposição. Tá, pera. Rapidinho. Sim. Votaram contra o próprio partido.
Ordem, pode continuar, por favor. Classificou-se em segundo lugar. Tempo. Choveu. Beleza. Valor, Peraí que minha irmã tá enchendo o saco aqui, tia. comprei essa blusinha por 10 Valor, reais. comprei essa blusinha por 10 reais. Beleza, isso aí. Agora, essa atividade da página 24 era para vocês estarem com ela pronta. Quem não está com ela pronta, a gente vai fazer agora, né? Eu fiz. Beleza. Vocês fizeram? Todo mundo Sim. fez? Sim. Beleza. Eu fiz. Que bom. Professora, Oi, Rebeca. eu vou anotar num papel porque eu tô na casa da Clara, eu vou ficar aqui só até amanhã. Daí quando eu chegar em casa eu corrijo no meu livro, Tá beleza? bom. Tudo bem, querida, sem problema, tá? Uhum. O importante é vocês não perderem, né? Anotar tudo aí É. que tá sendo falado, tá? Bom, aí ele vai perguntar o seguinte. Ele pede para a gente completar aí esse esquema, né? Adjunto adnominal é o termo que tem a função de Especificar, caracterizar, determinar ou indeterminar um objeto. substantivo um substantivo. da oração sem o... Isso aí, ele tem a função de caracterizar ou determinar um nome, tá? Lembra que eu falei? Adjunto, adnominal são os termos que vêm junto do nome, termos acessórios que vêm junto do nome. Então, é o termo que tem a função de determinar ou caracterizar um substantivo, tá? Tudo bem? Eu tinha no livro, tava escrito diferente. Como que tá escrito no livro? Diferente não, meio parecido. Eu botei ajudar a especificar e caracterizar o objeto. Beleza, então. É porque eu tô formulando com as minhas palavras. E vocês, é o que eu sempre sugiro para vocês, né? A gente não precisa fazer a cópia fiel do livro. A gente pode elaborar a resposta com as nossas palavras, tá? Mas tá certo também, Dalmiro, sem problema, tá? Aí ele fala ainda sobre o adjunto adnominal. Essa função pode ser exercida por que tipos de palavra? Essa eu não entendi, não fiz. Essa eu não fiz. Pode ser um adjetivo. Que palavras fazem a função de adjunto adnominal? Pode ser um Substantivo também? adjetivo, um numeral, um artigo, né? A gente não viu isso? Ou uma locução adjetiva, tá? Então, adjunto adnominal. Essa função pode ser exercida por o quê? Por adjetivo, locução adjetiva, ou por um pronome, Numeral. ou por um numeral, tá? Artigo. Artigo também. Uhum. Bom, aí ele vai falar um pouquinho agora. Podemos ir para o adjunto adverbial? Sim. Pode. Ele vai falar um pouquinho agora do adjunto adverbial, tá? Heitor, tá tudo bem, Heitor? Você tá conseguindo acompanhar? Tô. Tá? Professora, uma pergunta. Oi. Na do adjunto adnominal é pronome, artigo, adjetivo, tem mais? Numeral. Numeral. Tá? Valeu. Pronome. Heitor, tá tudo bem? Você tá conseguindo acompanhar? Tá conseguindo entender? De boa? Sim. Sim. Se você tiver dúvida, quiser perguntar, pode perguntar, fica à vontade, tá, Heitor? Tá bem. Tá bom? Não fica constrangido ou com vergonha, não, tá bom? Pode me parar. Mariana, para, não entendi o que você falou, que eu volto, repito, tá bom? Vamos lá, então. Adjunto adverbial. Qual é a função do adjunto adverbial, gente? Eu falei. Indicar determinada circunstância relacionada ao processo verbal se chama adjunto adverbial. Isso, Dalmiro. Olha só, agora eu vou falar com as minhas palavras, tá? O adjunto adverbial tem a função de indicar uma circunstância para o verbo, tá? É o termo que faz a função de indicar uma circunstância para o verbo. Ok? O seu tá certo, tá, Dalmiro? Eu só tô reformulando com as minhas palavras, tá bom? Tá bom. Beleza. Depois ele pede aí, ó, que circunstâncias são expressas pelo adjunto adverbial? Circunstâncias de quê? Quem pode falar?
Que a gente acabou de ler lá no exemplo anterior. Afirmação, assunto, causa, E companhia, dúvida, finalidade, fim, instrumento, intensidade. perfeito, Bernardo. Então, ó, afirmação, assunto, causa, companhia, dúvida, finalidade ou fim, instrumento, intensidade, lugar, matéria, meio, modo, negação, oposição, ordem, tempo, tá? Tá na página anterior aí. Vocês vão anotando aí todas essas circunstâncias que podem ser expressas pelo adjunto adverbial, tá? Era pra fazer 25? Não, a gente vai fazer agora, tá? Ah, Vamos tá. fazer junto agora, tá? Tá bom. Bom, vamos para a página 25, então? Na 25... Peraí, gente, só um minutinho. Pode ir Vamos na lá. câmera da escola. Na 25 tem aí assim, ó. Deixa eu passar. Peraí, só um pouquinho. Pode ir na câmera da chuva. Tem aí assim, ó. Na número 1, ele fala assim: leia algumas manchetes extraídas de diferentes publicações online. Aí tem aí. Samara, você pode ler pra gente essas frases aí? 1, 2, 3 e 4, por favor? Posso. Obrigada. Posso começar? Pode. Pessoas obesas também lutam contra a discriminação. 2. Falta de água ainda afeta a população da Zona Oeste de Boa Vista. 3. 16 imagens mostram como as crianças brincavam antes da tecnologia. 4. Inverno de 2017 ficará dentro da normalidade, segundo a meteorologia. Beleza. Aí ele fala assim, ó. Liste separadamente os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais sublinhados nas manchetes. Então, ele pede para a gente separar, tá? Adjunto adnominal da frase 1. Quem é? Já tá marcado aí. Pessoas. Não, já tá marcado aí. Obesas. Ah, tá. Obesas. Aí vocês vão Obesas. colocar aí. Obesas. Ah, tá. Tá? Aí A também, gente. O A também tá sublinhado. Tá, pra botar os dois. Para botar os dois, tá? Eu nem percebi. Eu também demorei para perceber. Na frase 2, quem é o adjunto adverbial? Ainda. Ainda. Perfeito. Gente, corrigindo aqui, ó, eu falei na 1, adjunto adverbial. Obesa e o artigo definido A é adjunto adnominal, tá? Eu falei adverbial, não falei? Eu falei adverbial ou Nem adnominal? Acho que você disse verbal, né? Mas é adnominal. A frase 1, obesas e A são adjuntos adnominais, tá? Tá. E na frase 2, que são ainda, que é adjunto adverbial, tá bom? Tá. Depois, na frase 3, tem aí antes da tecnologia. Antes da tecnologia funciona como um adjunto adnominal ou como um adjunto adverbial? Ele está relacionado a um verbo ou a um nome? O que está antes da tecnologia? O quê? Antes da tecnologia, está se referindo a que palavra, gente? Brincava. Essa palavra é um verbo? Eu tava falando aqui, meu microfone tá desligado.
Ah, B, eu não estava te ouvindo. Então, antes da tecnologia, está relacionada a que palavra, B? Brincavam. E essa palavra é um verbo? Sim. Então, é um adjunto Adverbial. adverbial. Perfeito. Ana Clara. Na oração 4, ele fala aí, segundo a meteorologia. O que é segundo a meteorologia? Ó, inverno de 2017 ficará dentro da normalidade segundo a meteorologia. É um adjunto o quê? Adnominal, eu acho. Adverbial. Porque está Sério? indicando a circunstância, não é? A função do adjunto adverbial não é indicar a circunstância para o verbo? Ok? Então, Tá ó, na B, tia? eu tô na letra A ainda, na oração Ah, tá, porque eu saí, não sei o que aconteceu. 4. Tá, eu tô na oração 4, tá? Na oração 1, então, obesas e a é adjunta adnominal, tá? Na A frase oração 2. 2, ainda é Adverbial. adjunto adverbial. Na 3, antes da tecnologia, adjunto adverbial. E Professora, a frase 4, qual que é o negocinho para eu escrever aqui? Tá, é adverbial, mas o que eu tenho que fazer? segundo a meteorologia. É tudo que tá sublinhado, Rebeca. É o que está sublinhado. Não, é que eu tô com livro. Ela tá sem livro. Segundo a meteorologia, Rebeca. Segundo a meteorologia, e é classificado como adjunto adverbial. Tá? Beleza? Foi? Foi. Vamos. Aí ele fala assim na letra B, ó. Por que os adjuntos adnominais e adverbiais são importantes nas manchetes? Justifique. Eles são importantes por quê? O que eles fazem? Qual é a função? A gente fez isso na página anterior ainda agora. Qual é a função dessas palavras? A do adnominal é caracterizar o sujeito que vem junto ao nome, e a adnominal é tipo a adverbial, quer dizer, é o que indica uma circunstância do negócio que está acontecendo ali. Então, olha só, Rebeca, vou te ajudar a formular. Ó. De uma maneira geral, por que eles são importantes nas manchetes? Eles são importantes porque são eles que fazem a função de caracterizar e de determinar os substantivos, né? De dar informações adicionais, de detalhar as informações sobre os substantivos ou sobre os verbos, tá? Então, eles enriquecem a informação, eles tornam a informação mais precisa, tá? É isso que vocês vão colocar aí. Beleza? Beleza. Beleza? Vamos para a letra C, então? Na letra C, tem uma tirinha aí. Essa tirinha, é o que eu sempre falo para vocês sobre leitura de tirinha e história em quadrinhos, charge, é que a gente precisa fazer a leitura da linguagem verbal, né? Prestar atenção no que está escrito, mas o cenário, as cores que foram usadas, a expressão facial dos personagens, a roupa, os objetos que eles estão utilizando, tudo isso é importante para a construção da interpretação do texto, tá? Aí ele fala assim, ó, leia a tirinha. Quem vai ler pra gente? Você lê, Rebeca? Por favor? Eu tô sem livro. Tô sem livro. Quem pode ler? Quem gostaria de ler? Mas eu consigo ver aqui no negócio. Consegue? Então vai. Calma aí. Eu vou ser os dois carinhas? Pode ser. Tá. Você sabe que ainda é maior fonte de informações do mundo. Sei sim. Calma. Vi isso na TV. Viu na televisão, Beleza. Aí ele vai falar assim, ó, na número 2. Qual é o predicativo do sujeito
Deixa eu voltar. Peraí, gente. Peraí, gente, só um pouquinho. Como headset. Beleza. Qual é... 10 minutos. Qual é o predicativo do sujeito? Eita. E entrou um negócio na frente. Já tirei. Qual é o predicativo do sujeito? O livro no primeiro quadrinho. Maior fonte de informações do Maior mundo. Isso, a maior fonte de informações do mundo. Aí vocês vão escrever aí, tá? Maior. A maior fonte de informações do mundo. Beleza. Aí na letra B ele fala assim, ó, no primeiro quadrinho, a palavra ainda indica que o livro era a maior fonte de informações no passado e continua a ter essa característica no presente. Qual é a função sintática da palavra ainda na oração? É um adjunto o quê? Adverbial. De? Adnominal. Não, adverbial. Adverbial. De? Adverbial. Qual é a classificação? Calma aí. Ainda indica o quê? Tempo. Não. Tempo, perfeito. Perfeito. Então aí é adjunto adverbial de tempo. Muito bem. Podemos ir para a página 26? Sim. Sim? Beleza. Aí ele fala assim, ó, na letra C. A que se refere o termo isso empregado no último quadrinho? De que o livro é a maior fonte de informações do mundo. Muito bem. Se refere ao fato do livro ainda ser a maior fonte de informação do mundo. Tia, calma aí que eu já volto, rapidinho. Tá. Letra D. Na letra D ele fala assim, ó. No terceiro quadrinho, o adjunto adverbial na TV é fundamental para o efeito de humor na tirinha? Por quê? Sim. Por causa que... Porque como o menino falou que a maior fonte de informações do mundo fica no livro, ela falou que sabia disso, mas ela viu na TV, ou seja, ela pegou a informação na Numa TV. fonte diferente. Isso aí, perfeito. O adjunto nominal na TV é fundamental porque ele é uma fonte diferente da maior fonte de informação do mundo, que no caso aí é o livro, tá? Muito bem, Qual que é a Rebeca. D, professora? Na letra D, ele pergunta assim, ó, no terceiro quadrinho, o adjunto adverbial na TV é fundamental para o efeito de humor nessa tirinha? Na verdade, isso aí é uma afirmação, né? É fundamental, sim. Por que que é fundamental? Porque é uma fonte de informação diferente da que ele falou que era a maior fonte de informação do mundo. Apesar do livro ser a maior fonte de informação, ele usou a TV, que é uma fonte diferente do livro, para obter essa informação, tá? Entendi. Aí agora, ainda na 26, a gente tem aí a número 3, né? Na número 3, tem um quadrinho aí ele fala assim, ó. Leia o trecho abaixo e complete a tabela, localizando e classificando os termos destacados. Samara, lê pra gente. Quem não leu ainda, que pode ler pra gente esse textinho aí, por favor, rapidinho. Um voluntário aí, gente, para ler um trechinho, por favor. Eu leio. Pode ler. O interior do teatro estava deserto. De vez em quando, um lampejo riscava o vidro da janela. E um estrondo vinha do céu como uma ameaça. Ainda
Rastejando. Rastejando, a mulher emergiu num espaço sombrio, onde nada, salvo seu corpo umedecido, seus cabelos molhados lembravam a chuvarada lá de fora. Lá fora. Obrigada, Sofia. Aí ele pede aí, ó, ele colocou a palavra deserto e tá pedindo pra gente falar qual é a classe gramatical dessa palavra. Qual é a classe da palavra deserto aí no texto? Substantivo, sei lá. Ó, estava deserto. Tipo, é uma característica da... É uma característica. Qual é a classe de palavras que indica característica? Pode ser o predicativo do... Não, classe Adjetivo. de... Adjetivo. Adjetivo. Classes de palavras. Isso aí, Fê. Aí ele pergunta qual é... Agora sim, Rebeca, qual é a função sintática? O adjetivo na sintaxe, ele se transforma em quê? Locução de Predicativo. O predicativo não tem a função de caracterizar? Então, a função sintática é predicativo. Aí ele fala, palavra que se liga no texto. O teatro, ele estava, tipo, o lugar. A interior, né? O interior do teatro. Perfeito. Interior do teatro. Gente, nosso tempo está quase acabando, tá? Mas eu vou passar agora para o termo 1. O termo 1 é um artigo... Já tem tudo, né? É um artigo indefinido, é um adjunto adnominal e se liga à palavra lampejo. Aí eu tenho aí, do céu. Do céu. Do céu é uma locução adverbial. A função sintática é? Adjunto verbal. Adjunto adverbial, muito bem. E se liga a que palavra do céu? A palavra vinha, né? Ó, vinha do céu como uma ameaça. Então, se liga a palavra vinha. Vinha de onde? Do céu. Tá? Depois a gente tem aí, num espaço sombrio. Isso é uma locução, né? Que tem mais de uma palavra. E é uma locução o quê? É uma locução verbal. Adverbial, que indica circunstância, né? Tá. Qual é a função sintática dela? Se é uma locução adverbial. Locução o quê? Tá. Adverbial. É um adjunto? Adverbial. Adverbial, perfeito. Então, num espaço sombrio, a classe é locução adverbial e a função sintática adjunto adverbial. Palavra que se liga no texto, se liga à palavra imergiu. Aí depois a gente tem aí o pronome seu. Seu é um pronome o quê? Qual é a classe gramatical? Possessivo. Pode falar sem medo, gente. Pode falar. É que eu tô com medo de errar. Não. Seu é um pronome possessivo. Se errar, a gente vai consertar. E a função sintática de seu, qual é? Adjunto adnominal. Perfeito, adjunto adnominal. E a palavra que se liga no texto é? Seu o quê? Corpo, né? Corpo. Muito bem. Professor, você pode repetir a função sintática do seu? Seu, Adjunto adnominal. Tá? Bom, o que acontece, gente? Nosso tempo tá acabando aqui, tá? Eu vou deixar para vocês como atividade. Vocês vão terminar essa página aí para casa, tá? Vocês vão fazer o restante, essa última palavra aí, molhados, e vão fazer a número 4. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá? Eu corrijo por vocês. E dúvidas, comentários adicionais, vocês podem chamar lá no fórum, manda mensagem lá no fórum que eu respondo vocês por lá, tá bom? E o próximo encontro no Zoom também, eu vou colocar lá no fórum e lá na biblioteca. Quarta-feira vai ter Zoom, professora? Quarta-feira não vai ter Zoom. Tá? Só segunda. Segunda-feira, tá bom? Quarta-feira eu vou deixar outro material de aula para vocês lá na plataforma. Vocês vão olhar lá na biblioteca do fundo de mestre. Tá bom?
Tá. Tá bom. Boa segunda-feira aí pra vocês, bons estudos, tá? Boa semana pra você Tá. também. Tchau. Tchau.